Não vi esse vídeo ainda, vamos assistir agora, tá bom? Existe a ideia popular que diz que nada dura para sempre, e quando olhamos para a história percebemos que, pelo menos em certas questões, isso é verdade. Afinal, muitas coisas do passado já não podem ser mais vistas hoje em dia, ou pelo menos elas se tornaram bem raras, digamos assim. Logo, vendo isso, surge a dúvida de qual foi a última incidência de algo na história, seja um título de realeza de algum país ou a última pessoa que foi sentenciada por um crime e executada através de um método que já não é mais praticado hoje em dia. E foi com essa dúvida que eu fiz esse iceberg que vocês estão vendo, que lista a última incidência de diversos tópicos na história. E é ele que estaremos explorando neste vídeo. Esse vídeo também pode ser considerado uma sequência espiritual do meu vídeo falando sobre o iceberg das mais antigas / primeiras coisas da história, que é literalmente o oposto desse vídeo. Se vocês curtir bastante esse vídeo, deixar bastante comentários pedindo, eu vou reagir a esse outro vídeo também, que eu acredito. Eu acho que assisti quando lançou, não tenho certeza, mas eu não me recordo, então provavelmente não assisti. Já que lá eu falei das primeiras coisas que aconteceram na história em diversos tópicos, e aqui estaremos falando das últimas. Lembrando que eu deixarei o link para esse iceberg aí embaixo na descrição do vídeo. E agora, sabendo de tudo isso, vamos conhecer o iceberg das últimas coisas da história. Romulus Augustulus. Romulus Augustulus é considerado o último imperador romano, pelo menos o último imperador da Roma Ocidental. Augustulus ascendeu como imperador em 31 de outubro de 475, se tornando imperador quando ele tinha apenas 10 anos de idade. Logo, o seu governo foi considerado puramente simbólico, já que ele não tinha poderes reais. Ele foi colocado no trono pelo seu pai, o militar Orestes, que depois o imperador anterior, o Julius Nepos. Orestes, que anteriormente foi um soldado próximo a Átila o Huno, era quem de fato governava Roma sob o nome de seu filho. O seu governo não era nem mesmo considerado legítimo pelo lado oriental do império, também sendo alvo de chacota pela população romana. O entre aspas reinado de Romulus Augustulus durou bem pouco, se encerrando em 4 de setembro de 476. Isso veio com a conquista do que restava de Roma pelos germânicos liderados por Flávio Odoacro. Orestes, o pai de Augustulus, teve a ajuda desse povo para derrubar o imperador anterior, e ele tinha algumas dívidas. O Império Romano, ele falou que 475, né? Eu vou até olhar aqui, porque de verdade, quer ver? Início e final do Império Romano. Início e fim. Quando inicia o Império Romano? O Império Romano foi a fase final da civilização romana, iniciou-se em 27 a.C. e durou até 476 depois de Cristo. 502 anos. Meu Deus, é muito tempo. É muito tempo. Você vê hoje se uma potência, né, fica 20 anos, já começam a querer mexer com ela, 20, 30 anos já querem, opa, tá na hora de derrubar. O Império Romano durou muito, hein? Eu sabia que era longo. Eu fui olhar aqui no Google, porque eu pensei que fosse antes ainda, tá? Esse 27 a.C., pensei que fosse mais antigo, por isso que eu fui conferir, porque eu não sabia dessa data aqui. 476 eu sabia, agora a fundação não sabia, por isso que eu fui checar a informação. Vamos voltar ao vídeo. Com o povo germânico. Logo, eles se viraram contra Orestes, que foi capturado em Tincino por Odoacro e executado em 28 de agosto de 476.
Poucos dias depois, Odoacro capturou Ravenna, que era a capital de Roma na época, obrigando Rômulus Augustulus a abdicar, tornando assim Odoacro o rei da Itália e pondo um fim ao Império Romano do Ocidente. Mas apesar de ter sido deposto, Rômulus Augustulus não foi morto. Ele, na verdade, foi colocado em uma fortaleza localizada na região de Campania, onde possivelmente ele viveu pelo resto da sua vida, tendo uma data de morte desconhecida. No entanto, ele pode ter vivido até meados do ano 511. Se acredita que em algum momento ele fundou um monastério em homenagem ao santo Severino de Nórica. E falando no Império Romano do Oriente, o último imperador bizantino foi Constantino XI Paleólogo. Constantino ascendeu ao trono do Império Bizantino em 6 de janeiro de 1449, sucedendo seu irmão João VIII. Durante seu reinado, o Império já tinha perdido muito do seu território, se limitando praticamente à cidade de Constantinopla e outros pequenos territórios. Mas, ao contrário de Rômulus Augustulus, Constantino é lembrado como uma figura heróica. Pensei que tava com problema no vídeo quando esse efeito, eu pensei que tava com problema aqui no meu monitor já. Deu até um mini infarto. Devido à sua resistência durante as invasões dos turco-otomanos a Constantinopla, que sob o comando do sultão Maomé II conseguiram conquistar a cidade em 29 de maio de 1453, dia em que Constantino também foi morto durante o último embate contra os otomanos. Apesar de não existir relatos precisos sobre a sua morte, é dito que ele lutou até o fim, morrendo como um soldado entre o seu exército. Após a sua morte, o Império Bizantino caiu de vez, se tornando parte do Império Otomano. E o irônico disso tudo é que tanto o último imperador romano do Ocidente quanto o do Oriente foram nomeados em referência a figuras muito importantes para a história de Roma, com Rômulus Augustulus sendo nomeado com base no lendário primeiro rei de Roma, Rômulo, e o Constantino XI nomeado em referência ao imperador Você está até famoso, hein? Você está bem conhecido. Constantino, considerado um dos fundadores do Império Romano do Oriente e o imperador que deu nome a Constantinopla. Sudão do Sul. Sudão do Sul é o país mais novo do mundo, se tornando um país independente em 2011, se separando do Sudão. A região que é hoje o Sudão do Sul sempre lutava por mais autonomia enquanto fazia parte do Sudão. Isso devido a algumas diferenças entre o norte e o sul do país, e especialmente na religião, com o Sudão sendo um país majoritariamente muçulmano e o Sudão do Sul tendo grande parte da sua população cristã. Essa busca por autonomia fez estourar duas guerras civis. A primeira guerra civil sudanesa, que durou entre 1955 a 1972, e a segunda guerra civil sudanesa, que ocorreu entre 1983 a 2005, que deixaram mais de 1 milhão de mortos. Com o fim da Segunda Guerra Civil, o país ganhou autonomia e a possibilidade de fazer um referendo para a independência, que foi feito em 2011 e ganhou a maioria dos votos, tornando o país independente em 9 de julho de 2011. No entanto, 2 anos depois que o Sudão do Sul ganhou sua independência, o país entrou em mais uma guerra civil, que se iniciou em 2013 após uma divisão que surgiu no governo do país, após o governo central praticar diversos abusos de direitos humanos, incluindo massacres de grupos étnicos. A guerra civil durou até o ano de 2020, deixando mais de 300 mil mortos e fazendo milhões de pessoas fugirem do país. Atualmente, o Sudão do Sul é considerado um dos países mais pobres do mundo, ainda sofrendo com muitas marcas dos conflitos passados. Mas falando de outros casos, quando falamos de antigas colônias que se tornaram independentes, a última colônia que se tornou um país foi Palau, um país localizado na Oceania, com um território consistido de 340 ilhas, que fica ao leste das Filipinas. O território de Palau já fez parte do território colonial espanhol a partir de 1885, posteriormente sendo vendido para a Alemanha em 1899. Depois passando para o controle do Japão após a Primeira Guerra Mundial, com o território começando a ser administrado pelos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o Palau passou na mão de todo mundo. Os territórios até mesmo por um momento quase foram anexados aos Estados Federados da Micronésia.
Eu ia fazer essa piada, mas eu falei, vou esperar, vai que o semideus já fez essa piada, ele fez. Mas a população local votou contra a anexação à Micronésia em um referendo feito em 1978. O país finalmente se tornou independente em 1º de outubro de 1994, sendo o último território do dito Protetorado das Ilhas do Pacífico das Nações Unidas a se tornar independente. E algo curioso em relação ao Palau é que a sua capital, Ngeri-Mund, é a capital menos habitada do mundo. Eles perdem até pro Vaticano e capitais de dependências bem pequenas. Afinal, Ngeri-Mund tem 0 habitantes. Sim, isso mesmo. Ninguém mora lá. Nela só é possível encontrar um único prédio, o Capitólio de Palau, sede do governo. Saigo Takamori. Esse é o nome de um nobre japonês que é muitas vezes considerado o último samurai. Não foi o Tom Cruise. Takamori foi um dos samurais mais influentes da história do Japão. É um bom filme, assisti poucas vezes, só umas 4. Mas assista, que é um bom filme. Aliás, Tom Cruise dificilmente faz filmes ruins. Mesmo nascendo em uma família de samurai de baixa patente. Ele foi uma peça importante durante a restauração Meiji, em 1866, que gerou a queda do shogunato Tokugawa e a transição do controle do Japão dos shoguns, líderes feudais, para o imperador. Takamori inicialmente ficou do lado dos apoiadores do imperador, lutando na Guerra de Boshin, que resultou na queda do shogunato. Já no governo Meiji, Takamori cresceu uma desilusão do governo, que ele ia ajudar a criar, devido a principalmente a rápida modernização que o Japão passava na época, com a abertura econômica para o estrangeiro, além da adoção do serviço militar universal, que colocou plebeus comuns nas linhas de frente do exército. Takamori também queria que o Japão entrasse em uma guerra contra a Coreia, que naquele momento não estava reconhecendo a legitimidade do imperador. Guerra essa que os outros membros do governo eram completamente contra. Takamori então abdicou da sua posição do governo, levando consigo outros samurais leais a ele. Muitos desses que ficaram desempregados devido às reformas no exército. Takamori posteriormente liderou a rebelião de Satsuma em 1877, se opondo ao governo central. A rebelião durou de 29 de janeiro a 24 de setembro de 77, dia em que os revoltosos foram derrotados pelas forças imperiais, e Takamori foi baleado e mortalmente ferido durante a Batalha de Shiroyama. Não se sabe exatamente como Takamori morreu, mas existem versões que falam que ele, após ser gravemente ferido, ele cometeu seppuku. Após a morte de Takamori, a classe dos samurais também teve o seu fim. No entanto, existem lendas que falam que ele não morreu, mas sim forjou sua morte e fugiu para a Rússia. Ou lendas mais fantásticas que falam até que ele foi para Marte. Sim, o planeta Marte. Anos após a sua morte, o imperador Meiji o perdoou póstumamente em 1889, sendo hoje em dia considerado um grande herói do Japão devido a ele morrer ainda mantendo seus ideais. Estamos tendo aulas aqui hoje, hein? Estamos tendo aulas. Pro Evolution Soccer 2014. Pro Evolution Soccer 2014, ou PES 2014, foi o último jogo lançado oficialmente para o PlayStation 2, em 8 de novembro de 2013. É claro, ainda são lançados jogos de forma não oficial, já que ainda lançam Boba Pet para o console até hoje. No entanto, o PES 2014 foi o último jogo realmente feito por uma empresa para o console e distribuído de forma oficial. Em outros exemplos temos o Tony Hawk Pro Skater 3, o último jogo lançado para o Nintendo 64 em 20 de agosto de 2002, para o PlayStation... Deixa eu voltar um pouco. PES 2014. Eu lembro que o PES 2013... Eu comprei meu Play 3 em 2009, acho que no final do ano, próximo do final do ano, setembro, outubro, um negócio assim. E eu lembro que quando eu casei com a Esther, eu tinha pedido, né, pra um primo meu, que eu queria de casamento, eu queria o PES 2013 pro Play 3. E assim, pra mim até hoje foi o melhor PES que já fizeram em todos os sentidos. PES 2013, apesar de graficamente ficar baixo, né,
porque depois a gente vê que Play 4, Play 5, apesar de ter, hoje está um pouco abaixo graficamente, mas o jogo em si era muito bom mesmo. Por uma empresa para o console e distribuído de forma oficial. Em outros exemplos temos o Tony Hawk Pro Skater 3, o último jogo lançado para o Nintendo 64 em 20 de agosto de 2002. Para o PlayStation 1 foi o jogo Snap 3 Fangames, que foi lançado na Alemanha em 1º de março de 2005. Caramba. O último jogo do Nintendo DS foi o jogo Around the World in 80 Days, lançado em 26 de fevereiro de 2015. O último jogo do Xbox 360 foi o jogo Just Dance 2019, lançado em 25 de outubro de 2018. E para o PlayStation 3 foi o jogo Shakedown Hawaii, lançado em 20 de agosto de 2020. E estranhamente, esse tal Shakedown Hawaii também foi o último jogo lançado para o Wii e para o Wii U. Pelo menos o último jogo lançado em mídia física para o Wii U. Todas as versões foram lançadas no mesmo dia 20 de agosto de 2020. Por que a desenvolvedora desse jogo fez isso, eu não faço ideia. Sérvia e Montenegro. Sérvia é interessante porque, vamos lá, para quem coleciona jogos, coleciona coisas relacionadas a videogame. Alguns jogos ali, tipo o PES, o próprio Tony Hawk, não foi proposital, né? Simplesmente a gente quer lançar o jogo, lançou e acabou por coincidência sendo o último jogo. Agora tem jogos que não. Tipo esse jogo mesmo que ele falou que saiu pro Play 3, Wii e Wii U. Nunca tinha ouvido falar. Nunca ouvi falar desse jogo. A chance desse jogo eles terem adiado o lançamento para se tornar o último jogo para num futuro 2020, lá para 2030, 2035, quanto você acha que não vai valer a mídia física de um jogo desse? Vai valer uma grana absurda, porque apesar do jogo ser ruim, é o último jogo de um videogame específico, isso agrega valor. O primeiro jogo, o último jogo, coisas que são marcas, né? Então agrega valor. Apesar desse mercado de colecionáveis estar bem super inflacionado, ele existe e roda muita grana, rola muito dinheiro mesmo nesse mercado. E Montenegro foi o último país que foi dissolvido, ou o último país que deixou de existir, pelo menos em partes. Esse país surgiu após a dissolução da Iugoslávia em 1992. Quando a Iugoslávia foi dissolvida, ela foi dividida em diversos países, como Eslovênia, Croácia, Bósnia e Macedônia. É claro, depois de alguns conflitos armados bem sangrentos. E após o fim desse país, uma nação tentou manter o seu legado, a união de duas ex-repúblicas iugoslávias, a Sérvia e Montenegro, que em 92 formaram a República Federal da Iugoslávia, ainda mantendo o nome do antigo país, também pegando a sua bandeira. A República Federal da Iugoslávia durou até o ano de 2003, quando eles mudaram de nome para Sérvia e Montenegro, se tornando uma união de estados. O país, porém, foi dissolvido 3 anos depois, em 3 de junho de 2006, quando tanto a Sérvia quanto o Montenegro se tornaram países independentes um dos outros. E um fato interessante é que mesmo após o fim do país, a Sérvia e Montenegro foi representada na Copa do Mundo de 2006, que aconteceu na Alemanha, onde a seleção do país ainda unificado jogou a Copa dias depois dele ter deixado de existir. Claude Choles e Florence Green. Esses são os nomes dos últimos sobreviventes da Primeira Guerra Mundial. Claude Choles foi um militar britânico-australiano que nasceu em 3 de março de 1901. Choles se alistou na Marinha Britânica com apenas 14 anos de idade em 1915, já quando a Primeira Guerra estava acontecendo. Choles passou pela Primeira Guerra Mundial e continuou servindo até 1926, quando ele começou a servir desta vez a Marinha Australiana até 1956, servindo também durante a Segunda Guerra Mundial. Após isso, Choles viveu uma longa vida até vir a falecer em 5 de maio de 2011, aos 110 anos e 63 dias de vida, se tornando o último combatente sobrevivente que lutou de fato na Primeira Guerra Mundial. Mas também temos a inglesa Florence Green,
que foi de fato a última veterana sobrevivente da Primeira Guerra. Nascida em 19 de fevereiro de 1901, ela se alistou na Woman Royal Air Force, um braço feminino da Força Aérea Real Britânica, servindo como um assistente de oficial, não atuando diretamente no conflito. Florence Green veio a falecer em 4 de fevereiro de 2012, se tornando assim a última pessoa que teve alguma participação na Primeira Guerra Mundial a vir a falecer. E por curiosidade, temos essa mesma informação do último sobrevivente em outros conflitos. Como por exemplo, se acredita que o último sobrevivente da Revolução Francesa foi Nicolas Savin. Ele dizia ter nascido em 17 de abril de 1768, participando tanto das guerras revolucionárias francesas, que aconteceram entre 1792 a 1802, quanto das guerras napoleônicas, que aconteceram entre 1803 a 1815. Ele veio a falecer em 29 de novembro de 1894, supostamente aos 126 anos. Mas não se tem certeza dessa sua idade e da sua participação nesses conflitos. O considerado último veterano da Revolução Americana foi John Gray, nascido em 6 de janeiro de 1764 e falecido em 27 de março de 1868, aos 104 anos. Viver 104 anos entre 1700 e 1800, eu acho que nos dias de hoje essa pessoa viveria 250. A expectativa de vida nessa época era muito baixa, acho que na casa dos 50, 40 e poucos anos, acho, né? Nem isso, muito baixo. A pessoa viveu mais de 100 anos nessa época aqui, misericórdia, de saúde de ferro mesmo. Outros já reivindicaram esse título, porém John Gray foi o último veterano da Guerra de Independência que teve o seu serviço comprovado. E da Guerra Civil Americana, que aconteceu entre 1861 a 1865, o considerado último veterano foi Albert Henry Wilson, nascido em 11 de fevereiro de 1850. Wilson serviu o Exército da União, se alistando em 1864, aos 13 ou 14 anos, atuando como um percussionista. Ele veio a falecer apenas em 2 de agosto de 1956, aos 106 anos. E todo respeito ao veterano de guerra, né? Mas poxa, ele tava atuando como um percussionista, gente, tocando uma aí todo mundo marcha, soldado, cabeça, e ele só ali, não. Aí todo mundo, você vai metralhadora, tal, não. Vou levar aqui minhas baquetas, minha caixa, vamos pra guerra. Todo mundo lá atirando, jogando bomba, recebendo bomba. E ele lá, não dá, mano. Por fim, temos o último sobrevivente da Revolução Russa, ou a Revolução de Outubro de 1917, que foi Boris Gutz. Nascido em 17 de agosto de 1902, Boris lutou ao lado do Exército Vermelho durante a Guerra Civil Russa e também serviu como espião para a Polícia Secreta Soviética. Boris Gutz veio a falecer em 27 de dezembro de 2006, vivendo por toda a existência da União Soviética. E você deve estar se perguntando qual foi o último veterano da Segunda Guerra Mundial. Mas a questão é que não temos essa resposta ainda, porque existem muitos sobreviventes da Segunda Guerra ainda vivos. De acordo com um dado de 2024 que eu encontrei, ainda há mais de 60 mil veteranos vivos da Segunda Guerra. Afinal, o conflito não tem nem 100 anos ainda, com estudos que apontam que o último veterano só irá vir a falecer no final da década de 2030 ou no início da década de 2040. Inclusive tem brasileiros ainda, né? Heróis de guerra da Segunda Guerra, brasileiros ainda vivos. Falando daqui do Brasil, se acredita que o último veterano da Guerra do Paraguai, que aconteceu entre 1864 a 1870, é brasileiro, sendo o Pedro Guedes do Amaral. Nascido em 1846, ele veio a falecer em torno de 1954, com uma idade não confirmada de entre 107 a 108 anos. Pedro, além de servir na Guerra do Paraguai, também serviu na Revolução Federalista, que aconteceu no sul do país entre 1893 a 1895, e na Guerra de Canudos entre 1896 a 1897. No entanto, não existem muitas informações sobre ele na internet.
Semideus. Camada 3. Gary Watson. Gary Watson é o nome da última pessoa viva a ter aparecido em um filme mudo. Filmes mudos eram o padrão da indústria mundial de cinema até o final da década de 1920, quando começaram a serem produzidos filmes com voz, que eram conhecidos na época popularmente como talkies. Os últimos filmes mudos foram produzidos até mais ou menos o ano de 1930, mas para ter uma noção, apenas um único filme mudo não artístico ganhou o Oscar de melhor filme, sendo o primeiro filme a ser premiado, o filme Wings, ou Asas, de 1927. Depois dele, só filmes com vozes ganharam um prêmio, até o filme O Artista, de 2011, que é um filme mudo, mas um filme que escolheu ser mudo, por uma decisão artística. E o americano Gary Watson é considerado a última pessoa viva que participou desses filmes, pelo menos como figurante. Gary nasceu no dia 27 de setembro de 1928, já no fim da era muda do cinema, e ele era membro da dita família Watson, que ficou conhecida como a primeira família de Hollywood, consistindo de 9 irmãos que atuavam em filmes mudos como atores mirins. Gary, no entanto, só apareceu em um único filme mudo, o filme Drag, de 1929, dirigido por Frank Lloyd, onde ele aparece ainda como um bebê. Inclusive, esse filme foi indicado na segunda edição do Oscar, porém parece que ele não pode ser encontrado na internet, logo não temos imagens de Gary no filme. Gary Watson ainda está vivo, tendo seus 96 anos de idade. Now and Then. Esse é o nome da música que ganhou a alcunha de ter sido a última música de uma das maiores bandas da história, os Beatles. A música se originou de uma balada que o John Lennon escreveu e gravou em 1977, mas que ele deixou incompleta, sendo finalizada apenas em 2022 pelos membros sobreviventes dos Beatles, o Paul e o Ringo, junto de uma linha de guitarra feita pelo George Harrison em 1995, que foi gravada em uma tentativa anterior de produzir a música, tentativa essa que foi abandonada. Now and Then foi finalmente lançada em formato de single em 2 de novembro de 2023, marcando o fim até o momento de lançamentos da banda. E falando da música final de outro artista, temos a música Best of Joy, que é considerada a última música gravada pelo Michael Jackson. O artista começou a trabalhar nessa música em 1981, quando ela foi nomeada de The Toy, porém a ideia para a música foi abandonada, voltando a trabalhar nela só em 1991, a nomeando como Best of Joy, gravando parte da música, só retomando a gravação novamente em novembro de 2008. Aparentemente ele gravou essas linhas finais em um banheiro de um hotel que ele estava hospedado. O cantor veio a falecer em 29 de junho de 2009 e a música foi lançada póstumamente no álbum Michael, lançado em 10 de dezembro de 2010. Severnaya Zenla. Esse é o nome de um arquipélago que foi a última porção de terra que foi descoberta pela raça humana no planeta. O arquipélago está localizado ao norte da Rússia, acima da Sibéria, no Mar Ártico, bem próximo ao centro do Polo Norte. As ilhas do arquipélago foram vistas pela primeira vez apenas em 1913, já no século XX, com a primeira expedição completa até a ilha acontecendo entre os anos de 1930 a 1932, já quando a Rússia era União Soviética. Não é à toa que as ilhas que fazem parte desse arquipélago têm nomes bem curiosos, como a Ilha Bolchevique e a Ilha Revolução de Outubro. E o motivo das ilhas só terem sido descobertas no século XX é incerto, já que houveram inúmeras expedições no Mar de Kara, onde o arquipélago se localiza, pelo menos a partir do século XIX. Expedições essas que navegaram por águas bem próximas às ilhas. No entanto, ninguém as encontrou. Parece que as ilhas simplesmente emergiram do mar em algum momento. O arquipélago foi descoberto por Boris Vilkitsky, e inicialmente as ilhas foram chamadas de a terra do imperador Nicolau II, antes de ganhar o seu nome atual. Camada 4. Hamida Jandobi.
Esse foi o nome de um homem que é considerado a última pessoa a ter sido executada através de uma guilhotina na França. Sim, a mesma guilhotina da Revolução Francesa. Hamida nasceu em Tunis, na Tunísia, e emigrou para a França, começando a viver na cidade de Marsella a partir de 1968. Em 1971, Hamida sofreu um acidente de trabalho que resultou na amputação de 2/3 da sua perna direita. E enquanto ele estava no hospital por causa desse acidente, ele conheceu uma mulher chamada Elisabeth Bousquet, que tinha 21 anos na época. 2 anos depois, em 1973, Elisabeth denunciou Hamida à polícia, o acusando de ter tentado forçá-la à prostituição, o que fez ele ser momentaneamente preso. Após a sua liberação, em 1974, Hamida sequestrou Elisabeth em 3 de junho. Ele a levou para sua casa, onde a torturou na presença de 2 outras jovens. Após isso, ele a levou a um local isolado e a estrangulou até a morte. Após isso, em agosto de 74, Hamida sequestrou uma outra jovem que tinha cerca de 15 anos de idade, que conseguiu fugir e denunciá-lo à polícia. Ele foi posteriormente pego, com o seu julgamento acontecendo em fevereiro de 77. No dia 25, ele foi condenado à morte por assassinato e abuso sexual, sendo executado por decapitação por guilhotina em 10 de setembro de 1977, às 4h40 da manhã. Após ele, nenhuma outra pessoa teve uma sentença de morte executada por guilhotina. A imagem toda borrada porque não tem como. Anna Gold. Esse foi o nome da última mulher a ser executada por bruxaria na Europa. Anna nasceu em 24 de outubro de 1734 na Suíça. Aos 18 anos, ela começou a trabalhar como empregada doméstica. E em 1780, ela começou a trabalhar para um físico chamado Johann Jacob Schultz, cuidando das suas 5 filhas. É dito que Johann tinha interesse em Anna e já teria abusado dela em algum momento, com ela o acusando de abuso para as autoridades locais. Após isso, Johann acusou Anna de colocar agulhas no pão e no leite de uma das suas filhas, a fazendo vomitar essas agulhas. E segundo ele, ela teria colocado as agulhas na comida através de magia. Anna tentou fugir das autoridades após essas acusações, mas ela foi encontrada após ser emitido uma recompensa por sua captura. Anna Gold então foi torturada, sendo forçada a confessar que ela teria tido um pacto com o diabo. Confissão essa que ela negou logo em seguida, após o fim dessa sessão de tortura. Mas isso não adiantou e ela foi condenada à decapitação. Condenação essa que foi executada na cidade de Glarus em 13 de junho de 1782. Apesar dela ter ficado marcada na história como tendo sido condenada por bruxaria, oficialmente ela foi condenada por envenenamento. Porém, hoje, Anna Gold é considerada inocente. Isso dado ao parlamento do cantão de Glarus reconhecer que Anna Gold foi vítima de um julgamento ilegal, a reabilitando oficialmente em 2008, 226 anos após a sua morte. Olha, depois de 226 anos da condenação, né, marcial, o perdão eu acho que não adianta mais, né? Acho que é meio tarde para pedir desculpa. Só um pouquinho, só 223 anos de atraso só. Sérgio IV. Sérgio IV foi o Papa da Igreja Católica entre os anos de 1009 a 1012, considerado por alguns o último Papa que foi assassinado. Mas essa reivindicação não é confirmada, já que não se sabe exatamente como ele morreu, e as suspeitas que ele foi assassinado vêm da instabilidade política que a cidade de Roma passava em sua época. Sérgio IV ascendeu ao papado através do patrocínio de uma importante família da cidade, os Crescenzi, liderado na época por João Crescêncio. Sérgio IV morreu uma semana depois do seu patrocinador. Inclusive, após a morte de João Crescêncio, a influência de sua família em Roma praticamente acabou, o que faz levantar a hipótese que tanto a morte do Papa quanto a morte do nobre foi resultado de uma conspiração. Afinal, quem sucedeu Sérgio IV foi o Papa Bento VIII, que tinha um passado como nobre, parte dos Condes de Túsculo, um outro grupo influente em Roma. O Papa
também foi responsável pelo fim da influência da família Crescêncio. A ascensão de Bento VIII também gerou o surgimento de um antipapa, o autodenominado Gregório VI, que se opôs aos condes de Túsculo e à legitimidade do Bento VIII, se autodenominando o Real Papa. Mas, como dito antes, o assassinato de Sérgio IV não é confirmado. O último que realmente sabemos que foi assassinado foi João XIV, que foi Papa de 983 a 984. João XIV tinha como seu grande aliado o imperador do Sacro Império Romano, Otto II, e após a morte do imperador, ainda em 983, o Papa ficou desprotegido em meio a uma crise gerada quando Roma caiu sob o controle de facções aristocráticas, especialmente a família Crescente. Isso fez com que Bonifácio VII, um antipapa, retornasse a Roma com um apoio popular e militar. Ele expulsou João XIV e o aprisionou no castelo de Santo Ângelo, antiga fortaleza papal. Nela, o Papa João teria morrido ou envenenado ou de fome. Mas além destes... Eu só não lembro em qual dos filmes lá do Código da Vinci que fala um pouquinho sobre essa história aí. E eu lembro daquela... Eu não lembro se é Anjos e Demônios, é no Código da Vinci mesmo, que é o 1 e o 3 respectivamente. Mas em um dos dois filmes fala sobre essa situação. Nesses casos medievais, também temos um caso bem recente relacionado ao Papa João Paulo I, o último Papa italiano até agora e o que teve um dos menores papados da história, já que ele teve o título de Papa por apenas 33 dias, entre os dias 26 de agosto a 28 de setembro de 1978, com sua morte também sendo bem misteriosa. Ele foi encontrado morto na manhã do dia 28 por uma freira. Segundo a versão oficial, ele teria sofrido um infarto durante a noite, mas existem teorias da conspiração que dizem que ele na verdade foi assassinado por alguma facção corrupta dentro do Vaticano, já que João Paulo estaria investigando escândalos financeiros envolvendo o Vaticano e sua morte seria muito conveniente para alguns setores envolvidos nesse escândalo. Mas não se sabe ao certo, com essa hipótese ainda permanecendo uma teoria. Camada 5. O João Paulo II também sofreu, né, atentado a tiros também, mas ele foi um sobrevivente, João Paulo II. Não me lembro a data, se eu encontrar eu coloco aqui na descrição ou aqui no vídeo, na legenda, eu ponho aqui essa informação. Mas como ele não morreu, né, então não... Sylvester McGee. Sylvester McGee é por muitos considerado o último escravizado dos Estados Unidos. Muito da sua vida é um grande mistério. Ele alega ter nascido em 29 de maio de 1841, na Carolina do Norte, em uma família de escravos, sendo comprado por diversos donos de terra no estado do Mississippi, já bem perto da época da Guerra Civil Americana. Ele afirmava também ter fugido durante a guerra, se alistando no Exército da União, em 1873, o fazendo também ser, segundo ele, o real último veterano da Guerra Civil Americana. Ele teria tido também 4 esposas e 7 filhos, sendo o último nascido quando ele tinha, supostamente, 109 anos. Sylvester veio a falecer em 15 de outubro de 1971, bem recentemente, com supostamente 130 anos, fazendo ele ser um dos homens, se não o homem mais velho da história. No entanto, as suas alegações são contestadas, afinal, como ele nasceu como um escravo, ele não teve certidão de nascimento, mas segundo o professor de história Max Grivino, é possível que ele tenha vivido por 130 anos, só é bem improvável. Logo, as suas alegações ainda permanecem em aberto. E falando do Brasil, que infelizmente também teve uma história de escravidão, quem é considerada a última ex-escrava do Brasil foi Maria do Carmo Jerônimo. Ela teria nascido em 5 de março de 1871, em Carmos de Minas, em Minas Gerais. Maria do Carmo foi escrava até os 17 anos, quando a Lei Áurea foi assinada em 1888.
Ela, após isso, continuou vivendo em Minas até morrer em 14 de junho de 2000, na cidade de Itajubá, aos 129 anos, se tornando tanto a última ex-escrava quanto a última pessoa nascida durante o período imperial brasileiro. Mas assim como no caso do Sylvester Magui, sua data de nascimento não pode ser verificada, não tendo 100% de certeza que ela nasceu em 1871, mas aparentemente é incontestável o fato dela ter sido a última ex-escrava do Brasil. Sun Yao-ting. Sun Yao-ting foi um homem chinês considerado o último eunuco da China. Os eunucos eram homens castrados, ou seja, que tinham suas genitálias removidas, que na China imperial tinham diversas funções dentro da cidade proibida, servindo diretamente ao imperador. Sun Yao-ting nasceu em 1902 em uma família de camponeses pobres, sendo castrado pelo próprio pai quando ele tinha 8 anos de idade, com a esperança de que ele pudesse servir na corte imperial e assim melhorar a condição da família. Isso aconteceu poucos meses antes do último imperador da China, o Puyi, ser deposto, acabando com a dinastia Qin. Mesmo assim, Sun Yao-ting continuou servindo ao ex-imperador, acompanhando a antiga família imperial até a Manchúria, quando Puyi se tornou o imperador de Manchukuo, um estado fantoche criado pelos japoneses após a invasão da China em 1932. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, Sun Yao-ting começou a morar em Pequim, e durante a Revolução Cultural Chinesa, ele e os outros eunucos foram duramente perseguidos, já que eles eram considerados símbolos de um passado que o país queria a todo custo superar. Mas apesar da perseguição, Yao-ting sobreviveu até os anos 90, sendo que em 1992 Yao-ting escreveu uma autobiografia contando sobre a sua experiência como um eunuco nos momentos finais da dinastia Qing. Ele veio a falecer em 1996, se tornando o último eunuco sobrevivente da China. Então eu acho que é isso, esse foi o iceberg das últimas coisas da história. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de deixar um comentário aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso. É muito interessante, é muito conhecimento, eu quase nada que eu sabia. Nem mesmo do videogame, que eu não sabia que o PES 2014 tinha sido lançado para o Play 2, não sabia mesmo. E olha que eu tinha, em 2013 para 14 eu não tinha mais o Play 2, obviamente, né? Mas quando eu peguei o meu Play 3 em 2009, já tava saindo pouquíssimos jogos já, assim, comparado com o que era antes, né? Tinha poucos jogos mesmo sendo lançados. Mas enfim, foi esse o iceberg que eu tinha prometido assistir. Vou assistir outros icebergs no futuro, né? Se você, Davi, poxa, vê um iceberg de tal coisa, vê o iceberg, né, de tal pessoa, tal. Deixa o comentário, né, de preferência, aí ó, tá o LivePix na tela. Manda com LivePix que é melhor. Tá bom? E é isso aí, muito obrigado aí pra quem ficou aqui assistindo. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com quem você acha que vai gostar e até a próxima.